com a presença do senador Álvaro Dias, ele que é pré-candidato a presidente. Lembrando que estamos ao vivo também pelo Facebook, estamos no Facebook como CBN Grandes Lagos, também o deputado federal Simval Malheiros, o doutor Luiz Flávio Gomes, também pré-candidato a deputado federal, aqui nos nossos estúdios. E para essa entrevista especial tem também a presença da Maria Helena Covre, jornalista aqui, companheira. Primeiramente, muito bom dia, senador, obrigado pela presença aqui nos estúdios da CBN. Muito bom dia, eu é que agradeço essa oportunidade preciosa, né, de conversar com a população de São José do Rio Preto e de todo o interior de São Paulo, alcançado aí pelas ondas da CBN. Uma alegria estar aqui ao lado do Simval Malheiros, nosso deputado federal, ao lado do Luiz Flávio, esse grande jurista que agora participa também desse enfrentamento político, porque é preciso mudar esse país a qualquer preço. E nós estamos empenhados exatamente nessa trajetória de mudança que é uma exigência coletiva da nacionalidade. E eu me coloco à disposição, Fabrício, à sua disposição, muito obrigado, e também a Maria Helena para esse pinga-fogo que faremos aqui. Maravilha. Bom dia, viu? Bom dia, Fabrício. Bom dia, senador. Bom dia, deputado. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, eu começo perguntando, senador, justamente hoje a gente tem visto, pelo menos nas pesquisas, né, temos de um lado a esquerda, né, digo centro-esquerda, mas talvez uma centro-esquerda com o Lula, e do outro lado nós temos uma extrema direita com o Jair Bolsonaro. A gente vê que pelo menos nas pesquisas esses dois personagens têm liderado, tem um vácuo aí no centro. É justamente nesse centro que o senhor quer caminhar. Qual que é o discurso para a candidatura a presidente? Olha, às vezes eu me pergunto por que esse estímulo a essa polarização da extrema esquerda com a extrema direita, porque pelo menos os setores responsáveis do país deveriam estar atentos para a reedição da tragédia política que nós estamos vivendo no país, como consequência exatamente desta disputa, eles contra nós, nós contra eles, esse fla-flu, né? Esse Corinthians contra o Palmeiras. Eu acho que o Brasil precisa acordar para a realidade que nós estamos vivendo, mas o Brasil está acordado. Alguns que interpretam pesquisas equivocadamente que talvez não estejam. Porque se nós formos interpretar a pesquisa corretamente, verificaremos que 70% estão distantes da extrema esquerda e da extrema direita. Portanto, há sim um espectro alargado ao centro, né? O campo ao centro é o mais abrangente, não é? E que certamente atende à expectativa da maioria esmagadora da população. Nós temos, na verdade, que combater essa bipolarização de extrema esquerda com extrema direita. Esses rótulos também não são recebidos pela população com satisfação. A população não está preocupada com rótulos, está preocupada com os seus problemas, quer solução para os seus problemas. E já sabe que não é nesse confronto extremista, de extremos, que nós vamos resolver os problemas do Brasil. O que nós temos que fazer é buscar as boas ideias da direita, as boas ideias da esquerda, somar e caminhar adiante. O Brasil precisa de coesão e destino. Nós temos que desenhar o destino que queremos para esse país. E eu creio que é caminhando desta forma, reunindo as expectativas da maioria da população brasileira, que se concentram exatamente nas dificuldades vividas, nos problemas existentes e na busca de solução para todos eles. Maria Helena? O senhor vem de um partido que ainda está se estruturando, vem do Paraná, fora desse foco São Paulo, Rio de Janeiro, onde a grande mídia mais se concentra, e nós temos um país de dimensão continental. O senhor não tem um recall de votação nacional como o Alckmin, como o Lula, e um fenômeno aí chamado Bolsonaro nas mídias sociais. Dá tempo de consolidar uma campanha no Brasil inteiro, especialmente no Nordeste, sendo que a gente, como sempre, tem uma Copa do Mundo no meio? A notícia hoje não anda, ela voa, né? A velocidade dos meios de comunicação é outra. Nós alcançamos um patamar de modernidade em comunicação que nos permite chegar mais rapidamente do que antes a todos os brasileiros. Embora esse seja um país continental, você tem toda a razão na análise que faz. Isso, preliminarmente, é uma preocupação.
Mas nós sabemos que as redes sociais, os veículos de comunicação, as ondas sonoras de uma emissora de rádio poderosa como a CBN, faz com que a nossa mensagem possa chegar rapidamente a todos os brasileiros. E é essa a nossa esperança. Nós estamos nessa missão e nesse enfrentamento exatamente por acreditar na inteligência das pessoas. Eu aposto na inteligência das pessoas. Mesmo nas pessoas que são consideradas mais humildes e, portanto, não tiveram acesso à educação, à academia, ao ensino superior, mas são pessoas inteligentes. E talvez por necessitarem mais dos governos e dos seus representantes, se ligam mais aos fatos da atividade pública. Talvez até 2014 não se ligassem tanto. A partir de 2013, quando tivemos aquelas grandes mobilizações populares, nós vimos nascer uma nova sociedade, uma população mais exigente, mais atenta. Foi para as ruas dar o seu recado, escreveu esse manifesto de indignação nas ruas do país, exigindo mudança. E a mudança começou a acontecer. Começou nas ruas, sim, depois nas instituições como o Ministério Público, Polícia Federal, parte da Justiça, instituições essenciais ao Estado de Direito, e agora essa mudança ocorrerá na política, por exigência da população. Está no inconsciente coletivo esse sentimento de mudança, e ele vai se tornar avassalador. Então, olha, eu tenho muita fé de que esse momento de raiva, de ódio, de revolta, que leva as pessoas às vezes a fazer uma opção mal feita, uma escolha indevida, este momento passa e chega o momento da reflexão. E aí o cidadão vai dizer, olha, eu tenho meu emprego, preciso cuidar dele, ou não tenho meu emprego, preciso conquistar, eu não tenho salário, preciso chegar a ele, ou tenho que preservar, o meu patrimônio tem que ser preservado, eu tenho que pensar no futuro do Brasil, eu tenho que buscar experiência administrativa e passar do limpo para governar esse país. Então essa é a nossa esperança, que nós cheguemos a essa reflexão coletiva no país, que o Brasil acorde definitivamente e possa ser recolocado de novo nos trilhos do desenvolvimento. Bom, a gente está conversando com o senador paranaense, Álvaro Dias, que também é pré-candidato. Paranaense paulista, né? Paranaense paulista? Você é São Paulo? Sou quataense, não é? Tenho tido cidadão honorário também de Taquaritinga, de alguns municípios já de São Paulo, mas eu nasci em Quatá. Maravilha. E lembrando, nosso ouvinte, caso queira participar, mandar a sua pergunta para o senador, manda aqui. Só não posso perguntar de time, para que time eu torço, porque aí eu posso perder. Né? Qual time, já que você falou isso, a gente gosta de descumprir, qual time o senhor torce? No Paraná e em São Paulo. Tem paranaense, o time só tem time em São Paulo, né? Porque eu não sei se outros são assim, mas time parece que é um só, né? Não tem como torcer para um segundo. É o Corinthians. Corinthians, o Corinthians. Paixões e ódios em relação ao Corinthians. Mas hoje nós queremos somar todos, viu? Corintianos, palmeirenses, são paulinos, santistas, numa grande seleção nacional. Maravilha. Bom, aproveitando, eu já falei, já tem até uma pergunta que eu até ia fazer, eu gostaria de complementar. Uma é o seguinte, se a gente for pegar, o senhor está no Partido Novo, né? Podemos. Se a gente for pegar sua trajetória política, o senhor passou pelo PMDB, PP, PDT, PSDB, PV. Primeira pergunta, essa sopa de letrinhas acaba não faltando, parece que não tem uma identidade política do senhor. E eu aproveito que o nosso ouvinte aqui, Antônio Donizete, ele manda também a seguinte pergunta, né? O senador era líder de frente do PSDB e sua saída não ficou clara. Por que o senhor saiu do PSDB? Seria por conta das denúncias contra vários dos ícones tucanos que o levou a deixar o partido? Se for por isso, por que o senhor não denunciou? Então essas duas perguntas, senador. Primeiro, por que o senhor trocou tanto de partido ao longo da sua trajetória política? E por que o senhor deixou o PSDB, depois foi o PV e agora está no Podemos? Olha, Fabrício, é curioso, né? Mas eu nunca mudei de partido. Eu mudei de sigla, procurando um partido que não encontrei. Nós não temos partidos no Brasil, temos siglas para registro de candidaturas. E essa insatisfação, essa contestação ao sistema é que me provocou um sentimento de rebeldia permanente, de indignação constante e de inquietação. Eu fui mudando de uma sigla para outra na esperança de encontrar um partido, não encontrei até hoje. Agora estou no movimento. Estou aqui com o Simval Malheiros, estou aqui com
Luiz Flávio, num movimento que se chama Podemos. Nós esperamos que ele se torne partido um dia. Hoje é um movimento. Essa é a minha posição em relação aos partidos políticos do Brasil e, mais do que isso, ao sistema vigente. Eu fui contestador do sistema desde sempre, não é de hoje. Esse sistema é um infortúnio maior, é a causa dos males que vivemos, da tragédia política que assistimos. Esse sistema é a fábrica dos escândalos de corrupção, é a matriz dos governos corruptos e incompetentes. Ele foi institucionalizado em Brasília e foi clonado e transplantado para os estados e para os municípios. Ele não é diferente na maioria dos estados e dos municípios. Quando o senhor fala de ele sistema... é semelhante, eu vou explicar esse sistema, ele é semelhante àquele que foi implantado em Brasília. Que sistema é esse, a sua pergunta, Fabrício? Exato. É o sistema da corrupção, é da incompetência administrativa, é o balcão de negócios, né? É o aparelhamento do Estado, o loteamento dos cargos públicos, é o sistema do toma lá da cá, da barganha. O governante, ele vai primeiro ao Congresso buscar apoio, aí compra consciência, compra o voto, compra o partido político, vai à iniciativa privada, encontra uma empresa desonesta para abastecer o caixa do propinoduto e vai criando secretaria, vai criando ministérios, secretarias, diretorias, coordenadorias, empresas estatais. Temos 149 empresas estatais federais hoje no Brasil, 30% criadas na era petista como cabides de emprego. Para atender quem? Os mensaleiros, os sanguessugas, os filhos do petrolão, os chupins da República. Esse sistema só interessa aos chupins da República. Ele promove a infelicidade geral da nação, porque os recursos são dilapidados. São dilapidados pela corrupção, com superfaturamento de obras, com assalto aos fundos de pensão, a todas as estatais. A Operação Lava Jato está revelando isso. E não sobra dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Então, os filhos desse sistema são ladrões e são assassinos, porque tem gente morrendo porque o dinheiro foi roubado da saúde, foi roubado da educação, foi roubado da segurança pública, e gente morre em razão da violência que cresce no país. Portanto, esse é o sistema que nós temos que condenar. Aliás, eu estou dizendo que eu condeno esse sistema desde sempre, por isso fui mudando. Complemento a pergunta. A razão de eu ter saído do PSDB é porque ele incorporou esse sistema. Ele incorporou esse sistema. Eu não podia mais falar em nome do PSDB. Quando chegava um jornalista como você, como a Marielle, me perguntando em nome do PSDB, o que você acha disso? Como é que você quer o impeachment da presidente Dilma? Eu não posso falar em nome do PSDB. Por exemplo, no caso do impeachment, eu queria o impeachment completo, não pela metade. Eu queria o impeachment do presidente e do vice-presidente. Eu não queria afastar dissidentes que viessem conosco, mas eu não queria os dissidentes que saíram de lá, da organização criminosa, do meu lado. Eles que ficassem do lado de lá do balcão e eu do lado de cá. Não, o PSDB se abraçou a Eduardo Cunha, se abraçou ao quadrilhão do PMDB. Então eu não podia ficar mais. Essa é a razão central. Se alguém ainda desconhecia o motivo, esse foi o motivo. E porque eu não denunciei, eu sempre denunciei. Eu publiquei agora uma separata, os 10.000 dias de combate à corrupção. Eu estava fazendo uma relação com as 10 medidas de combate à corrupção. Eu publiquei uma separata, os 10.000 dias de combate à corrupção, relatando todas as ações que desenvolvi nesses últimos 15 anos de combate à corrupção. CPIs instauradas sob nossa responsabilidade, CPIs das quais participamos, representações que protocolamos do Ministério Público, ações de inconstitucionalidade, requerimentos de informação, discursos. Aliás, é bom dizer aqui, quando aparecer um candidato na sua casa, você que está nos ouvindo agora, pergunte a ele, aonde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Você era cúmplice, conivente ou você denunciava? Essa é a pergunta que não pode faltar aos candidatos à presidência da República. Você deu força a esse sistema corrupto ou você combateu esse sistema corrupto? Por que você nunca denunciou esse sistema corrupto? Vai lá no YouTube, veja se tem algum discurso desses candidatos. Olha,
Acho que todos. Vê lá se tem algum discurso desses candidatos aí, combatendo a corrupção no governo Lula e Dilma. É bom ir lá ver, porque agora é fácil, agora é o oportunismo, o barco afundou, todos pulam e evidentemente aparece no sol da oposição dizendo que são oposicionistas desde criancinha, né? Senador, é um discurso um pouco comum entre vários candidatos aí, tem a diferença da prática e do discurso, mas é um discurso comum em época de campanha pregar uma candidatura a presidente que consiga não ser refém do Congresso. Mas a gente sabe como funciona o nosso sistema hoje. Como fazer uma política decente sem você ter que negociar com o governo, negociar cargos com o Congresso, para você poder ter maioria. Sem maioria, ninguém governa. Dilma caiu porque perdeu maioria, Temer conseguiu se livrar de investigações porque conseguiu a sua maioria. Como administrar o Brasil com essa liberdade que o senhor prega, sendo que na prática nós temos uma política que exige maioria no Congresso e não, você não faz nada? Eu vou dizer como. Até porque eu já fiz assim. É claro que num ciclo menor. Eu fui governador. E o meu modelo não foi esse promíscuo do balcão de negócio, da barganha, da desqualificação técnica da gestão, da desqualificação profissional, da incompetência absoluta nos quadros governamentais em nome da troca, da barganha, em troca do voto, em troca do apoio fácil. Não foi assim. Ninguém indicou secretário, ninguém indicou diretor de escola, ninguém indicou coisa nenhuma. E eu tive o apoio da Assembleia sempre, porque tinha o apoio popular. Por essa razão, eu terminei o governo com 93% de aprovação popular, segundo o Instituto Datafolha. Como é que faz? O governo atual, ou os últimos governos, não é de hoje, antes do PT já se fazia assim. Em todos os estados, ou quase todos os estados, se faz igual, como você narrou, né? Troca para obter apoio, barganha. Então o presidente da República se elege e do alto dos milhões de votos que recebe, ao invés de ir à sociedade buscar o apoio, vai ao Congresso primeiro. Chega no Congresso e negocia. Em troca do voto, cargo. Em troca do apoio do partido, ministério. Vai loteando esse latifúndio, que é a administração pública, que cresceu assustadoramente em estrutura, em paralelismo, em superposição de ação, exatamente para atender os chupins da República. Os que são premiados com cargos, com verbas, em troca de voto. E o que ocorre? Um dia a casa cai e o governo perde o apoio da sociedade. O que tem que ser feito? Essa é a sua pergunta. Primeiro, o presidente da República chega ao poder, ainda no calor das urnas, e apresenta as propostas de mudança. No meu caso, o que eu advogo é principalmente a mudança da prática, do modelo, do sistema de governança. Então você vai à sociedade e leva a sua proposta. E com competência de se comunicar com a sociedade, de credibilidade, você convence a sociedade de que aquela proposta é a favor dela. A proposta de mudança é a favor das pessoas e não contra elas. Aí você obtém o apoio da população. Com o apoio da população, você tem o apoio do Congresso. O Congresso vai atrás, não rema contra a correnteza de opinião pública. E não é por uma questão de medo, não. Ulisses Guimarães é que dizia, né, Sival? Olha, agora está aqui a Renata Abreu, a nossa presidente, a nossa querida presidente, a grande presidente do Podemos. Ulisses Guimarães dizia, olha, o político só tem medo do povo. Não é uma questão de medo nesse caso, é uma questão de inteligência e de sobrevivência. Quem não agir desta forma, respeitando a sociedade, será atropelado por ela se nós tivermos um presidente da República que tenha essa capacidade de comunicação com a sociedade, que vai conquistar o apoio da população. Não há dúvida nenhuma que é possível fazer. É possível romper, sim. Olha, se não fosse possível, eu não acreditaria no futuro do Brasil. Porque com esse sistema nós não temos futuro. Com esse sistema o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza e com o merecimento do seu povo. Mas é possível, sim, quebrar esse balcão ao meio. Romper com esse sistema
promíscuo de governança, que é o infortúnio, é a causa maior desse infortúnio que nós estamos vivendo no Brasil. Senador, uma candidatura a presidente, ela dificilmente se viabiliza se não tiver um grande arco de alianças até para conseguir tempo de TV e, por outro lado, também recursos para a campanha. Nós temos aí, devido às restrições colocadas aí pela Justiça, que hoje também, no Congresso, que hoje essa campanha vai ser muito difícil, já continuam proibidas as doações de empresas, né, de pessoas jurídicas. Como o senhor vai tentar conseguir viabilizar a sua candidatura por um partido que o Podemos está começando, que é o movimento ainda, como reunir um arco de aliados em torno do seu discurso e, por outro lado, como conseguir recursos financeiros para a sua campanha? É sendo contra tudo isso que você falou, combatendo isso. Esse é o modelo, né? Esse é o sistema. Eu vou combater duramente esse arco alargado de alianças. O bolo é pequeno demais para tanta gente comer, o povo vai perceber isso com facilidade. É por isso que não sobrou bolo para a população, só para os chupins da República nos últimos anos. A população acabou ficando com fome diante desse apetite desmesurado dos aliados do presidente Lula e da presidente Dilma, do PT, no governo federal. Nós vamos combater essas grandes alianças, esse conluio partidário, esse cartel de partidos. Nós vamos combater isso, o povo vai entender. Se todos esses partidos, muitos deles considerados organizações criminosas, lavanderia de dinheiro sujo, pelos procuradores da Operação Lava Jato, a hora que a população verificar que esses partidos estão do lado de lá, a população virá para o lado de cá. E especialmente, não vendo só o que está acontecendo hoje, o que aconteceu antes. Qual foi o comportamento de cada um dos postulantes quando esses chupins da República estavam assaltando o país, quando esses gafanhotos estavam avançando sobre a lavoura brasileira. É preciso distinguir bem, separar o joio do trigo. Quem é que estava calado e agora diz que é valente, é herói do sertão, aparece aí como o salvador da pátria. Onde estava? Eu repito, vai lá no YouTube, vê se tem um discurso falando contra a corrupção no governo Dilma, no governo Lula. Não encontrará. Então, nós vamos combater as grandes alianças, acreditamos na inteligência das pessoas. Hoje o eleitor, ele salta sobre os intermediários. Ele não precisa mais do intermediário para chegar ao candidato e fazer a sua opção. Ele próprio tem consciência, tem inteligência para decidir. E ele vai estar acompanhando o processo. O Brasil mudou muito. Hoje há um acompanhamento mais próximo. Eu confesso que até me surpreendi nesse início de enfrentamento ao ver que as pessoas, até 2014, estavam muito distantes. A maioria esmagadora do povo brasileiro não estava acompanhando o dia a dia na atividade pública, mas passou a acompanhar. Então nós temos que recuperar a memória, temos que voltar atrás do tempo um pouco para dizer à população onde estava cada um de nós. Isso vai ser fundamental. A nossa campanha vai ser pobre. A Renata Abreu está aqui como presidente, é grande responsável por essa parte administrativa e burocrática, o Simval aqui em São Paulo, mas nós vamos fazer uma campanha pobre, franciscana, miserável mesmo. E acreditamos que isto também vai contar favoravelmente, porque a população, olha, eu vi agora assustado, né, que oficial declarado na Justiça Eleitoral, a Dilma gastou mais de 300 milhões de reais na campanha. O Aécio Neves gastou mais de 260 milhões de reais. E eu digo a você, isso não é gasto de campanha, isso é assalto, isso é roubo, isso tinha que acabar mesmo. Por isso que a legislação, no meu entendimento, é correta quando ela proíbe a doação das empresas. Você era a favor, então, dessa... Sou favorável. Tivemos uma experiência já na eleição municipal, que reduziu o índice de corrupção, e certamente vamos ter agora essa experiência nacional, e obviamente nós vamos assistir também uma redução do índice de corrupção. A Operação Lava Jato está mostrando que boa parte da corrupção na administração pública começa na campanha eleitoral. Então, coibir a corrupção na campanha eleitoral é já preventivamente coibir, evitar
a corrupção na administração pública. Então isso é vantagem para o brasileiro, para o eleitor, que vai analisar isso com muito cuidado para definir o seu voto. Senador, sobre reforma da Previdência, eu queria saber o seguinte: hoje o senhor, como uma pessoa que analisa e que conhece muito bem o Congresso, o senhor vê clima para aprovar alguma coisa esse ano ainda? E eu queria saber qual a opinião do senhor, como candidato, inclusive, sobre a reforma que está aí colocada. Olha, a reforma que está colocada é insuficiente. Alguns confundem a minha opinião, maldosamente, às vezes até, diz que eu sou contra a reforma da Previdência. Eu sou favorável a uma boa reforma. Eu não posso ser favorável a uma reforma incompetente, uma reforma em encenação, uma reforma que não dará resultados efetivos. Qual é a simulação que fizeram de resultado prático da reforma proposta? Eu não vi até agora. O que eu condeno é esse falastro, essa espetaculosidade em torno desta reforma, com o governo, por exemplo, ouve o ministro Meirelles dizendo, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar não sei o que, desenvolve. Mas como? Então, se fosse tudo isso, já teria sido feita. Se isso fosse a salvação nacional, é evidente que precisamos fazer uma reforma modernizadora da Previdência. Mas é preciso um presidente com credibilidade, que vá à sociedade, que discuta com as partes, que chegue a um consenso, que obtenha apoio. Obviamente, do jeito que está, nós vamos ter uma reforma pífia, né? Só para o governo dizer que é reformista, que fez a reforma, depois não teremos consequências. Então vamos ser claros, vamos ser sinceros. Qualquer reforma é bem-vinda, porque o Brasil é uma nação à espera de reformas importantes. E elas acontecerão se houver uma escolha feliz no ano que vem, com um presidente que tenha capacidade de promover reformas, que tenha coragem de promover reformas e capacidade de conquistar apoio popular para que o Congresso também acompanhe o propósito de mudar o país, de refundar a República. Nós temos que refundar o Estado brasileiro, nós temos que refundar a República, nós estamos no fundo do poço e com reformas se faz. Obviamente a reforma da Previdência, olha, vou deixar bem claro, para aqueles malandros que chegam no Twitter, no Facebook e atacam, dizendo, é contra a reforma, ele quer ganhar a eleição com o discurso do Lula. Eu combati o Lula todos esses anos, quando tinha 80%, 90% de popularidade, eu combati. Senador, deixa eu só fazer uma... Agora, só para concluir, agora comparece às redes sociais um malandro dizendo, olha, ele quer ganhar a eleição com o discurso populista do Lula, dizendo que é contra a reforma da Previdência. Eu não sou contra a reforma da Previdência. Eu sou favorável à reforma da Previdência. Agora, eu não assino embaixo de qualquer proposta de reforma incompetente. Bom, a gente vai agora para o repórter CBN. Daqui a pouco a gente volta com o senador Álvaro Dias para fazer a conclusão desse pinga-fogo. Repórter CBN.